o atual diretor jurídico do Corinthians. Eu queria saber, primeiro, onde você está, você foi pego de surpresa aí, como que você recebeu a notícia desse indiciamento, de que maneira, qual é o seu sentimento, quais são os próximos passos, você já conversou com diretoria, deu tempo de falar com o Augusto, e acho que é ótimo ter o lado aí, nesse momento, da diretoria, o seu lado também, doutor, para falar sobre esse indiciamento, enfim, que pegou todo mundo aí, essa notícia estourou agora à noite. Obrigado e boa noite mais uma vez, tá? Boa noite, Fessoni. Desculpa, eu só peguei uma parte do seu comentário, não estava ouvindo, acho que tinha um problema de comunicação, mas eu estou na qualidade de diretor jurídico do Corinthians aqui. Eu não falo pelo presidente Augusto, mas sim pelo Corinthians, né? Quero deixar muito claro que o presidente Augusto Melo tem um advogado que o defende, né? Então eu posso me posicionar aqui enquanto diretor do Corinthians e pensando em preservar a instituição. Como que você, como diretor jurídico, doutor, recebeu o indiciamento do Augusto, do Marcelo Mariano, do Sérgio Moura, do Alex Cassundé? Passa um pouco aí para a gente a visão do diretor jurídico do Corinthians. Ó, o doutor está deixando claro, não está falando em nome do Augusto. O Augusto tem um advogado dele para esse caso. Ele está falando em nome como diretor jurídico do clube. Passa para a gente o seu sentimento, enfim, como que o senhor enxergou tudo isso e esse indiciamento agora à noite, por favor. Peço desculpas pela iluminação aqui, estou dentro do carro, parei o carro Fica para conversar com tranquilo. vocês, tá? Então peço desculpas aos espectadores do portal Meu Timão, mas o fato é que, claro, a gente vê com tristeza esse indiciamento, né? Não é uma notícia positiva, né? Um fato negativo para a instituição Corinthians. Agora, evidentemente que eu não posso fazer um pré-julgamento, né, dessa conclusão do delegado, porque é uma conclusão de um delegado, não foi oportunizado ainda o direito de ampla defesa e contraditória do presidente Augusto Melo. Ele vai ter esse direito de exercer isso no curso aí de um eventual processo que ocorra, né? Então, eu diria que fazer pré-julgamento do indiciamento por parte do delegado realmente estaria sendo leviano e restringindo um direito constitucional que qualquer cidadão tem, e o presidente Augusto Melo também tem esse direito de exercer a ampla defesa e o contraditório. E ele tem um advogado constituído para isso, né, e evidentemente que vai exercer aí esse direito. Agora, em relação à instituição Corinthians, realmente isso é uma situação que preocupa, claro, né, porque aumenta a instabilidade política, né, a gente tem que pensar na instituição sempre, e eu em todos os momentos, diante dessa crise que a gente vem vivendo já há algum tempo, uma crise política, eu sempre venho pensando na instituição e todos os atos que eu tomo aqui sempre é pensando aí no compromisso de manter a instituição funcionando e o Corinthians precisa seguir, independente desse indiciamento, né? E como eu disse, o indiciamento é uma questão preliminar, então eu não posso fazer um pré-julgamento da instituição em relação a este fato. É claro que o Corinthians sempre foi a vítima de toda essa situação, então eu não posso, em momento algum, aí, responsabilizar a entidade por eventual conduta que tenha acontecido, mas é claro que o fato em si acaba expondo a imagem do Corinthians. Neste momento agora, a gente continua aguardando a continuidade do processo, né? Então vai para o Ministério Público ali, evidentemente, para que faça a denúncia para o juiz, né? E aí o Corinthians vai continuar acompanhando esse inquérito, pelo menos enquanto eu estiver permanecendo aqui na diretoria jurídica, com certeza qualquer diretor jurídico que estará aqui no Corinthians vai acompanhar o inquérito, sempre buscando os interesses do Corinthians, de preservar os interesses do Corinthians independente das pessoas. Sempre falo aqui, nós estamos de passagem pelo Corinthians. As pessoas que estão na administração, já estiveram, estão sempre de passagem. O que vale aqui é a defesa da instituição sempre. Então, quem estiver no cargo deve sempre preservar o Corinthians, né? É isso que eu tenho a dizer para vocês. E pedir calma para a torcida, calma para todos os associados do clube e cabeça fria, né? Nós temos aí uma votação na segunda-feira importante, né, em relação ao processo de afastamento do presidente Augusto Melo. Ele vai ter a oportunidade de se defender também perante os conselheiros. Então eu espero que a gente possa ter uma sessão tranquila, no qual a defesa possa exercer o seu direito, os conselheiros possam respeitar o exercício desse direito de defesa, e eu tenho certeza que o Conselho Deliberativo vai tomar uma decisão após ouvir a defesa, evidentemente, e é claro que a gente tem que respeitar sempre as decisões dos órgãos internos do clube, e eu respeito muito isso, né? Respeito o Conselho Deliberativo e aguardo aí
os encaminhamentos da segunda-feira. O senhor chegou a falar com o presidente Augusto depois da notícia do indiciamento? Conversei com o presidente Augusto imediatamente quando eu tomei ciência, né? Eu não estava em São Paulo neste momento, já tinha voltado aqui para Campinas, eu moro em Campinas. Conversei com ele pelo telefone há pouco. Ele se disse tranquilo, né? Triste com o acontecimento. Disse para mim que não concordava com a conclusão do inquérito, que ele não tem qualquer relação com esses fatos. Ele me informou isso. Ele já havia me informado anteriormente. E ele disse que vai exercer o direito de defesa dele e vai demonstrar que ele não tem qualquer relação com essa acusação aí que o delegado fez no indiciamento. É um direito dele, ele tem todo o direito de se posicionar dessa forma e vai lutar para demonstrar sua inocência. Lembrando, o doutor Vinícius deixou claro, ele está falando como diretor jurídico do Corinthians, não está falando como advogado do Augusto. O Augusto tem um advogado constituído exatamente para cuidar desse caso. Então, todos os posicionamentos aqui do doutor Vinícius é exatamente como diretor jurídico. Esse indiciamento, você acredita que muda a posição de ter a votação na segunda? Você acha que é possível ele renunciar e aí a votação nem aconteceria? Ou você acha que ele espera domingo, vai tentar se defender, ele vai ter meia hora para dar, ou ele ou o advogado dele, para falar com os conselheiros? O que muda para segunda-feira? A gente que é leigo, o senhor conhece mais o Parque São Jorge, o que muda para segunda esse indiciamento? O que o senhor pensa disso? Olha, Vessone, aí eu estaria saindo da qualidade de diretor jurídico e partir para uma opinião política. Eu não quero, mais uma vez, expor ao Corinthians. Acho que quem ocupa os cargos de direção da entidade precisam ter responsabilidade e a defesa da instituição. Então, diante disso, eu não posso aqui me posicionar politicamente sobre o que vai acontecer, né? Porque realmente eu estaria aí saindo da posição institucional e partindo para uma posição pessoal. Né? E eu acho que o que a gente está precisando aqui no Corinthians é um pouco de equilíbrio, né? As pessoas precisam defender a instituição e eu vou até pedir desculpas para os seus espectadores aqui, para vocês, para não me posicionar pessoalmente, para a gente não confundir na posição e na qualidade da qual eu estou aqui de defesa do Corinthians neste momento. Acredito eu que por isso que eu pedi a paciência de todos, para a gente ter uma sessão tranquila, para que a gente possa guardar o exercício da defesa. Eu sempre falo isso, eu sempre respeito demais, eu sou advogado, né, e para mim o direito de defesa é um direito sagrado. Né? Muitas pessoas morreram no Brasil para que o direito de defesa fosse resguardado, e a gente precisa, evidentemente, resguardar esse direito antes de tomar qualquer conclusão. É isso que eu falo sempre. Agora, o fato é que o Corinthians está atento, né, aos acontecimentos e vai, evidentemente, tomar todas as medidas para se proteger diante do eventual processo penal que ocorra em face das pessoas. É importante deixar claro, não é em face do Corinthians. O Corinthians é sempre a vítima, né, desses fatos. É ótima lembrança do doutor. A Bia, se tiver alguma pergunta, o Fábio também, eu vou fazer uma última antes dos dois também terem alguma questão aí, acho que o Caioba está aí também. Teve torcedor perguntando, juridicamente para o clube, o presidente ser indiciado tem algum impacto? Contratos comerciais que já foram assinados, algum desdobramento nesse sentido? Algum contrato com o jogador que possa ter um pré-contrato assinado com algum jogador para a janela, enfim, tem algum problema jurídico nesse sentido, esse indiciamento? Bom, primeiro nós temos que deixar claro que o indiciamento é uma opinião do delegado. Não é uma conclusão, não é uma sentença judicial, ela não está transitada em julgado, o que significa que ela foi concluída. Então, enquanto isso não acontecer, né, você tem um princípio que chama presunção de inocência, é um princípio que está na Constituição. Então, a gente sempre fala, né, que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Então, o indiciamento não é uma prova de que o Augusto ele é culpado. Né? É um indício no qual o delegado estabeleceu, na opinião do delegado, existe um indício e, ao longo do processo, né, a acusação tem que comprovar os indícios, as alegações. Evidentemente, a defesa do presidente vai poder ser exercida e aí o juiz vai julgar e depois cabe um recurso para os tribunais superiores e é assim que funciona. Então, a gente tem que respeitar muito isso. Respeito demais isso porque, realmente, para mim, a Constituição está acima de tudo e de todos. Né? Então, a gente tem que respeitar a Constituição. Em relação ao fato, o presidente Augusto ele continua como presidente do Corinthians neste momento, tudo que ele assinou tem validade, né? A não ser que seja algo ilegal que ele tenha feito, que não tenho conhecimento de nenhum ato ilegal praticado por ele, no meu entendimento. Né? A vida normal aqui no Corinthians, o time vai jogar sábado, vai jogar semana que vem, né, na Argentina, então acredito que nós temos que agora proteger, blindar o futebol, né, para que o futebol
continue tendo essa independência, essa profissionalização que teve, né, nessa gestão, e que se afaste da política. O futebol tem que sair da política do Parque São Jorge, a gente tem que cada vez mais deixar o futebol isolado dessas questões políticas aqui no clube, né, porque o interesse coletivo, o interesse de toda a torcida corintiana, do nosso maior patrimônio que é a nossa torcida corintiana, né, a gente tem que proteger o futebol. Então, nesse aspecto, eu peço um voto de confiança, de tranquilidade para a torcida, para dizer que tudo que foi feito aqui, neste momento, não há nenhum ato ilegal praticado, então não há por que a gente se preocupar com qualquer contrato que tenha sido assinado nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Eles não serão anulados por causa do indiciamento.